quais são as vantagens de você passar por um método? Meu irmão, minha irmã, é o seguinte, existem algumas vantagens de você passar por um método, assim como eu estava te falando aqui. Quando eu comecei a pregar, nas minhas primeiras vezes que eu comecei a pregar, eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi num culto no lar, na casa de um irmão. E eu fiquei muito, sabe, nervoso, que eu nunca tinha pregado, né? Eu fiquei assim, pensativo, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E eu lembro até hoje, eu decorei um monte de versículo. Um monte, sabe, um monte? Um monte mesmo. Não posso te dizer com precisão quantos versículos eu recitei naquela noite, mas eu posso te dizer que foi muitos. Muitos versículos. E eu comecei a recitar versículo, recitar versículo, recitar versículo, recitar versículo, ligando um versículo ao outro, tá. E aí eu fiz aquela metralhadora de versículo. Com eloquência, né? E tá. Irmão, no final, nem eu sabia o que eu tinha pregado, nem as pessoas que me ouviram. Alguns falaram que foi bênção, eu creio para não me desanimar, e outros falaram que eu precisava melhorar. Mas amém, eu preguei. Eu preguei, mas eu não fiquei com aquele ar de, meu Deus, cumpri meu dever. Meu Deus, cumpri meu papel. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou pregar de novo? Será que eu vou ter outra oportunidade? E isso foi bom, eu não ter pregado a primeira vez já direto na igreja. Foi bom. Por que foi bom, Patrick? Porque isso me trouxe uma visão diferente. Porque talvez se eu pregasse já na primeira vez direto na igreja e errasse da maneira que eu errei, talvez a frustração ia ser maior, né? Esse sentimento que eu tive ia ser maior de frustração. Então, quando nós passamos por um método, a primeira vantagem é que você consegue errar menos. Errar menos, sim, porque você já sabe, você aprende a maneira correta de você preparar um sermão, organizar aquilo que o Espírito Santo... E eu quero destrinchar isso aqui, essa ideia aqui, porque isso daqui também eu tenho certeza que vai ser motivo de preconceito, de comentários, sabe, espúrios, que alguns cristãos, entre aspas, sempre colocam nos meus vídeos, né? Então vamos lá, é o que? Preparar o sermão, se você buscar no dicionário, o significado da palavra pregador, você vai ver que é aquele que prepara a pregação, ou prepara sermão, ou sermões, tá? Então, partindo dessa premissa, o que é você preparar um sermão? Eu quero explicar isso aqui antes de eu entrar propriamente dita na segunda vantagem, tá bom? Então, o que seria preparar um sermão? Seria a seguinte coisa: o Espírito Santo de Deus, ele te revela, ele te mostra aquilo que você precisa falar para a igreja. Ponto. Ponto. Deus fala assim: olha, Patrick, você vai pregar isso, em cima desse texto aqui. Ok, Senhor? Deus me revelou o texto, agora eu vou pregar. Para eu começar a pregar, eu tenho que organizar aquilo que Deus me falou. Então, quando eu vou organizar aquilo que Deus me falou, qual o nome
dessa estrutura? Esboço. Esboço. E logo eu preparei a minha pregação. Deu para entender, irmão, dessa maneira? Talvez se eu desenhar aqui vai ficar mais fácil, né? Mas tá aqui. Um esboço, um sermão não é tirado da minha imaginação. Não. Não. Os meus esboços, os meus sermões são tirados da inspiração do Espírito Santo. Ou seja, antes de eu passar para o papel, eu tenho que ouvir o que Deus quer falar com a igreja. O que Deus realmente quer falar com a igreja. Então a primeira vantagem, né, que eu falei aqui é que você vai aprender a preparar um sermão da maneira certa, se você passar por um método. A segunda vantagem é que você vai se sentir mais seguro. Por que, pastor, se sentir mais seguro? Porque você vai ter um passo a passo para dar para as pessoas. E quando eu falo passo a passo, eu quero esclarecer mais isso aqui. Você vai dar uma mensagem de começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E qual é a diferença da minha primeira pregação lá, há tantos anos atrás, 2009, para agora, 2022? É grande. Porque lá na minha primeira pregação, eu preguei uma mensagem sem começo, sem meio e sem fim. Ou seja, eu fui lá e recitei vários versículos. Eu não introduzi a mensagem verdadeira, sabe, genuína, pura no coração das pessoas. Eu recitei versículos. Então, pastor, o que seria uma mensagem genuína? Como o senhor está falando aí agora? É uma mensagem que tem começo, meio e fim. Afinal, Deus não é Deus de confusão, em todos os sentidos. Deus não vai falar algo para te confundir. Ele vai te falar algo claro. Ah, pastor, então você só pregou da carne. Não, eu jejuei, orei e li muita Bíblia. Jejuei, irmão, 3 dias para pregar naquela casa. Meu Deus, sim, jejuei. Então, o jejum, o fato de você jejuar, ler a Bíblia e orar, vai te fazer pregar da maneira correta? Não, não vai. Não vai. Mas até eu entender que eu precisava de um método, eu tive que sofrer. Algumas pessoas falando algumas coisas que me deixavam triste. Mas, como eu tinha um preconceito terrível, com curso, com seminário, com livro, até livro eu tinha preconceito. Não, meu negócio é aqui, pastor, é Bíblia, oração e jejum. E acabou. Deus vai falar. E eu saía de lá frustrado. Frustrado por quê? Porque as pessoas não entendiam nada do que eu pregava. Eu ia lá e versículo, falava um monte de versículo. Então, se você quer começar a pregar, se você não, pastor, eu não prego ainda, mas eu tenho um desejo tão grande de pregar, mas eu tenho medo disso, daquilo outro, vale a pena passar por um método? Vale. Eu já te falei aqui, segurança. Terceira vantagem que você vai ter, você vai conseguir de verdade ter uma visão do que o povo de Deus precisa. Porque se coloca no lugar do irmãozinho que está lá para te ouvir. Vamos colocar você. Você trabalhou o dia inteiro, está cansado. Mas mesmo assim você é fiel. Você diz assim, vou na igreja. Não vou na igreja. Que isso? Vou ficar em casa? Jamais. Não vou na igreja. Então aí você vai na igreja. Aí chega lá, Patrick aqui vai pregar. Eu estava cansado. E eu não tenho a visão, sabe, correta daquilo que
a igreja precisa ouvir. Eu não tenho essa visão. Por que, pastor, que eu não tenho essa visão? Porque Deus me deu a mensagem, mas eu não sei passar a mensagem. Então, aí que está o sentido do que a igreja precisa ouvir. Não é que você vai mudar a mensagem para agradar as pessoas. Não é isso. É você aprender como passar a mensagem. Como passar a mensagem. Porque, não sei se você já brincou de telefone sem fio, né? O camarada falava lá algo, né? 10 pessoas, o camarada falava para o segundo para o terceiro para o quarto, até chegar no 10º. A mensagem chegava completa? Não. Não. Sempre faltava um pedaço da mensagem. E aí vai outra coisa. Quando Deus te fala uma mensagem, Ele vai falar assim: olha, meu filho, não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça não. Eu vou entrar dentro de você, vou tomar a sua mente, vou tomar a sua boca e eu vou falar. Irmão, esquece isso. Isso não existe. Isso não existe. Que isso, pastor? Como não? Não existe. Isso não existe. Se Deus fizesse isso, isso é um sinal que nós não íamos estar debaixo da inspiração do Espírito Santo. E sim que nós íamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Íamos perder as faculdades mentais. E todo cristão, quando vai pregar uma mensagem, ele não perde as suas faculdades mentais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não tira nosso livre-arbítrio.